Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para nossos encontros de quinta-feira, né? Nossas lives, sempre trazendo um convidado para falar sobre algum tema que a gente possa fazer um paralelo com a física quântica. E hoje a gente vai ter um convidado super especial, né? Que é o querido Geraldo Peçanha, um amigo do coração, do tempo que eu morei em Volta Redonda, grande amigo, um professor muito talentoso, escritor, educador, psicanalista, né? Outro dia eu estava passeando pelo meu Facebook e o Geraldo estava fazendo uma live sobre alfabetização e eu mesmo não tendo mais filho em idade de alfabetização, eu parei para assistir a live dele, porque Geraldo é muito carismático, tem um jeito muito gostoso de falar, e estou aqui super feliz de recebê-lo hoje. Então vamos aguardar um pouquinho, ele já deve estar chegando aí. Assim, num primeiro momento, né, a gente pode pensar, né, a aprendizagem, né, o processo da aprendizagem tem a ver com a física quântica, né? Então isso é que é legal, isso é que eu acho lindo da física quântica, porque a física quântica, na verdade, ela entra em todas as áreas da nossa vida, né? Porque a física quântica ela traz uma nova visão de mundo, uma visão de mundo muito mais integrativa, né? Muito mais que abre muito mais possibilidades para aqui tô mandando aqui o a física quântica traz essa visão de mundo, né? Que é muito mais rica, que traz muito mais possibilidades. Oi, Geraldo! Olá, Oi, Eliane. Deixa eu querido! só acertar minha altura aqui, porque senão vão ver. Isso, acerta aí. Tudo É isso bem? mesmo. Eu não sou tão bonito quanto a Eliane, mas olha Ah! só. Para com isso, seu bobo. Tô aumentando aqui o volume. Que Tava aqui alegria. falando, tava aqui falando um pouquinho de você antes de você chegar, apresentando aqui para o pessoal que está Você assistindo a falou que gente. estamos num dia muito frio aqui em Curitiba hoje. É, Sim, sim, sim. Você já pra, conhece, sabe como é que é, né? sei como é que é, para não quebrar o estilo, né? É isso aí. Tradição, exatamente. Então, Geraldo, eu estava aqui te apresentando, mas eu acho que eu nem conheço teu currículo todo, né? Teu currículo é tão lindo. Eu sei que você já escreveu vários livros. Conta pra Sim. gente um pouquinho aí, quantos livros você já escreveu, quais os temas. Me Essa é a ajuda parte. a te apresentar aqui para o público. Eu publicado eu tenho 74, mas eu acho que a parte mais bonita do meu currículo é a parte que ninguém nunca fala, porque não cabe no tal do Lattes. Eu acho que a parte mais interessante do meu currículo é que eu fui, por muito tempo, professor de educação infantil e de ensino básico, escola básica, ensino fundamental 1. Então, normalmente as pessoas, quando nos encontram como professores universitários, elas acham que a gente nasceu assim. É. E no meu caso, não. Eu tenho 9 anos de pré-escola e 12 anos de alfabetização. E eu fiz mestrado e doutorado justamente porque, trabalhando com crianças, eu senti a necessidade de ser mais qualificado para o universo da criança. Então, todos os livros que eu escrevi vieram dessa experiência. E tudo que eu faço hoje veio dessa experiência com criança. Então, quando as pessoas me perguntam assim, qual é o seu currículo, sua apresentação, eu sempre vou dizer, é, eu fui professor de educação infantil. Acho que isso transforma um modo. A gente vai conversar hoje sobre aprendizagem física quântica, e eu Aham. estava agora à tarde pensando, nossa, é o que eu fiz a minha vida inteira, né? Porque antes de ser professor de criança, eu cuidei das minhas irmãs. A minha mãe teve filhos gêmeos, as minhas irmãs mais jovens. E eu Olha. fui o babá delas. Aham.
Então, eu acho que E você brincava de professor com ela? Que geralmente o irmão mais velho cata os menores pra... só que normalmente todas as crianças brincam de dar aula para bonecos. Eu tinha duas bonecas iguais e de verdade. Olha, viu? Já dava previsto para você esse destino. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso é o meu maior legado assim da minha trajetória, o que eu carrego de maneira mais profunda foi a Aham, convivência mesmo na educação infantil com berçário, maternal. Isso muda muito porque a gente acaba vendo, até eu falo muito sobre isso, assim, como é que uma criança que muitas vezes chega na escola não falando, não escrevendo, não lendo, como é que isso acontece? Alguma teoria explica exatamente as mudanças de chave? Não tem, né? Então, uhum. a gente vai acompanhando, trabalha com uma técnica para ler, uma para escrever, uma para pensar, uma para respeitar o amigo. Mas existe uma mágica aí que a gente vai conversar hoje, que você tem muito a nos dizer, né? Que vai acontecendo e a gente vai pensando, vai explodindo coisas. E é isso que Aham. fascina trabalhar com aprendizagem. Ah, com certeza, fascinante. Então, e eu estava contando aqui para o pessoal que outro dia eu estava passeando lá no meu Facebook, de repente eu me deparei com uma live sua falando sobre o processo da alfabetização. E Sim. mesmo não tendo filho mais em fase de alfabetização, que eles já estão crescidinhos, eu parei para assistir a sua live. Você sabe que algumas pessoas que falaram comigo disseram exatamente a mesma coisa. Olha, primeiro que eu fiz várias lives sobre bebês, né? Então não é comum um homem falando sobre bebês. E muita Ah, gente ali nos comentários queriam saber por que ele fala sobre bebê se ele não tem teta, não tem útero, né? ah, É uma coisa minha, a minha identificação. Quando eu falei que cuidei das minhas irmãs, eu estou falando de um menino de 8, 9, 10 anos de idade, não era um homem. Então, aham, essa coisa com bebês, com criança, para mim, sempre foi a minha identificação de trabalho e de escrita. aham, E hoje eu tenho um desafio muito maior, porque eu tenho aqui em casa hoje um autista de 10 anos, e a gente está aham. descobrindo junto, porque tudo que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Uhum. Então, eu estou me Olha, desconstruindo, aprendendo aham. de outro jeito, né? Porque uma coisa é você ler, estudar, conviver, a outra coisa é você ter 24 horas na sua casa, do teu lado. É. Então, estou começando tudo de novo aos 50 anos. Mas estou bem. Ai, que maravilha, que maravilha! Esse é o segredo da longevidade, né? A gente Ê! está sempre começando de novo, sempre aprendendo coisas novas, né? Tipo, Então, esse é o Geraldo, jeito de começar sempre. Vamos lá. não, então, eu fiquei muito fascinada, né, pela sua live, que você falava desse método, né, desse processo da alfabetização, que é encantador, né? É Sim. encantador. Eu sou professora, eu nunca trabalhei com os pequenininhos, mas eu acho que todos os professores, né, que têm esse amor pelo ensino, esse amor por ver o aluno desabrochar, né? Eu acho que não deve ter momento mais bonito do que esse da alfabetização. Sim. Uma pena eu não ter Então, trabalhado com isso. e aí assim, começando a nossa conversa, é exatamente isso que a gente pode trocar, né? Porque eu tenho dito de maneira muito organizada sobre isso, sabe? No mundo inteiro há discussões em torno dessa base da aprendizagem que é a alfabetização, ou seja, entendendo a alfabetização como domínio de um código. Então, vamos Hum, pensar em física quântica, vamos pensar em aprendizagem, mas vamos pensar que nós estamos falando de algo, deu até calor, de algo muito concreto, né? Ou seja, nós temos 20 e poucas letras, ou seja, registros. Em é. algumas línguas isso chega a 1,5 milhão, né? Como no kanji, Nossa, por exemplo, no chinês. Você tem 1 milhão de caracteres, ou seja, de nossa. marquinhas, de tracinhos, e você tem um ser humano. Em algum momento da vida, com 6 anos, 7 anos, aqueles caracteres eles se combinam de uma maneira infinita. Então, Nossa. imagine que os mesmos caracteres eles se combinam para formar o alemão, as É. mesmas skins combinam para formar o italiano,
os mesmos para formar o árabe e assim sucessivamente. Então, eu trabalhei em 4 continentes diferentes. Eu fui para o Japão no ano passado e eu fiquei numa sala de alfabetização. E aí, o método de alfabetização no Japão pressupunha uma coisa muito empírica. Por Ah, exemplo, a criança estuda no primeiro ano 20 letras, no segundo uhum, ano 40 letras, que se somam aquelas 60, e de maneira gradativa ela vai empilhando letras, e isso com combinações infinitas. Então, o que é o mágico dessa história toda? Você pode ler Piaget, Vygotsky, Vallon, várias teorias que vão considerar o emocional da criança, vão dizer do contexto, da importância do material concreto, e você vai para uma sala de aula com 20 e poucas letras, e você diz, esse é o A, esse é o B, e você começa a fazer referência com tudo. Mas existe um momento, Eliane, olha, que é, acontece algo na tua frente, ou seja, uma letra que se você virar de ponta cabeça ou de formas diferentes, ela fica a mesma coisa. Por exemplo, a letra P de pato em caixa alta em letra maiúscula, ela é igualzinha à letra Q de queijo, igualzinha D de dado, igualzinha P de pato. é, Só que a barriguinha e a perninha estão para é, direções diferentes, mas o traçado é o mesmo. é, Como é que um ser humano que só fala há 3 anos, que só está no mundo há 6 anos, põe é aquilo verdade. tudo e naquela lógica? E num certo momento ele diz, tem que ter um espaço. Por exemplo, eu gosto de você. Eu Aham, sei que é separado, mas como que uma criança entende que eu gosto de você, é tudo espaçado e ao mesmo aham, tempo é tudo separado. Então, o que é ao mesmo tempo não é. Então, a é, professora, muitas vezes, ela quer quebrar a cabeça para compreender o que é a alfabetização, domínio de um código. Mas quando você se esforçar profundamente para entender que aquilo dilui na tua frente e não é, porque você olha, acha que é uma junção de coisas, mas a criança tem que separar tudo aquilo e ela fez por signos individuais. Então, é o mágico, é o sublime, é o maravilhoso e é o encantamento que um professor de alfabetização tem frente aos olhos anualmente e que aham, é, eu acho que você pode nos ajudar a entender um pouco como que essa coisa que é concreta em letras transforma em algo que você fala, cara, não existe teoria de verdade. Eu aham, desafio, inclusive, alguém dizer onde é que está um teórico que explica a alfabetização, ou seja, a junção de signos que transformam-se em código e a criança passa a dominar. Né? Porque o aham. mesmo que eu chamo de português, outro chama de alemão, outro chama de outra coisa, e mudou a combinação, embora sejam os mesmos. Então, eu queria É também te ouvir impressionante. nisso. É impressionante. Então, o que me chamou muito, né, atenção é que justamente nesse período agora a gente está trabalhando também com o curso de física quântica online e a gente recentemente tinha tido justamente essa aula, né, do salto quântico. Então, que é o salto quântico, né, que já caiu assim no linguajar, né, popular, mas eu acredito que algumas pessoas nem saibam exatamente o que é, né? Então, o salto quântico é uma das coisas assim misteriosas do mundo quântico, né? Que é tudo muito misterioso, porque é totalmente diferente desse mundo clássico que a gente está acostumado, né? Então, é algo que acontece no átomo, né? A gente tem o núcleo atômico e tem os elétrons, né, em volta do átomo. Só que esses elétrons, eles têm órbitas definidas, né? Então, a gente tem o núcleo, daí a gente tem a primeira órbita em volta do núcleo, depois a segunda órbita, um pouco mais afastada, a terceira órbita, mais afastada ainda, né? E quanto mais afastado do núcleo o elétron tá, mais energia ele tem. Ele tem uma vibração, uma frequência maior e uma energia maior. Eu E já aqui gostei tem dessa parte. Quanto mais distante, mais forte. mais forte, mais energia, porque o núcleo ele tende a atrair o elétron, né? Então, Sim. se ele tem pouca energia, ele fica ali rodeando o núcleo.
se ele vai ganhando energia, ele vai dando saltos, né? Só que esses saltos não são exatamente saltos como a gente conhece na nossa vida cotidiana, né? O elétron ele desaparece de uma órbita e aparece na outra. É assim, é uma coisa, né? Ele está numa certa energia, numa certa frequência, de repente ele absorve um quantum de energia, um pacotinho de energia de algum lugar, seja ele qual for, e ele muda a sua energia, muda a sua frequência, ele instantaneamente ele desaparece de uma órbita e aparece na outra. E aí, para ficar ainda mais estranho, né? Ele não passa pelo espaço entre as duas órbitas. Ou seja, ele não faz o perto, o médio para chegar no longe. Não, não. Então, ele simplesmente muda, é assim, é um insight, né? Então, a gente usa esse modelo, né, do salto quântico, a gente faz muitos paralelos, né? Então, Sim. a gente usa o paralelo da criatividade, né? Quando a gente tem uma ideia criativa, é uma descontinuidade, né? Não é algo assim que você vem Lógico, A, né? B, né? E Sim. é algo assim, é um insight. E aí, te vendo falar aquele dia sobre alfabetização, Sim. isso me veio muito forte. Eu falei, gente, é um salto quântico que a criança Sim, dá, porque né? você veja, sim, ajudando nessa compreensão nossa, né? Porque a gente está trocando duas coisas e transformando numa, mas veja só, eu acho que a teoria mais aceitável no mundo inteiro sobre aprendizagem é Piaget, de todas as formas, porque talvez foi quem mais se aproximou do que a gente chama de neurologia hoje, ou neurociência hoje, né? E Hum, ele diz qualquer coisa do tipo: há uma interação do sujeito, o sujeito é sempre esse capaz de alguma ação. Então, para Piaget, sujeito e ação são as mesmas coisas. Então, há uma hum. interação do sujeito a alguma coisa. Ou seja, ele está em desequilíbrio com algum meio, como, por exemplo, vamos imaginar pensando isso em quente e frio. Eu estou assim, geladinho, e eu vou me aproximando, derretendo um Oi. pouco e me aquecendo um pouco. Então eu vou trocando ali, mas isso interfere em mim. É literalmente o que ele diz sobre interação e assimilação. Eu vou Uhum. assimilar aquele meio com o qual eu me interagi, de alguma maneira ele interfere em mim. E eu estou grifando essa palavra interfere, porque depois eu vou perguntar para É. você. Ah, E aí tá. a Ô, próxima Geraldo, etapa olha, seria exatamente isso da interage, assimila e acomoda, ou seja, encaixa. Mas olha esse que encaixe bacana. não é ad eternum, porque isso é ininterrupto. E às vezes eu brigo com os pais, com os professores, porque eles acham que a criança tem que chegar a algum lugar. E esse Hum, chegar é alfabetizar, seria absorver esses pacotinhos que estão livres nesse meio. E eu sempre digo, não! Quando ele chegar, o caminho se abre, é descontínuo e é ininterrupto. Ou seja, não é o domínio de um código, ele interage inicialmente com esse código e depois, na sequência, ele se acomoda. É como se ele fortalecesse, porque ele sabe A, B, C, D, e aí ele diz, tá, mas com isso eu posso escrever amor, com esses hum, mesmos códigos eu posso escrever love, ou posso escrever te quiero. Eu estou dizendo a mesma coisa, mas pensando nessa ideia que você falou, pulando para órbitas diferentes. Só que ele não terminou o processo quando ele absorve o código. Então, você está em processo de alfabetização e eu estou em processo de alfabetização, porque ele nunca se cessa. Eu tenho uma amiga que no ano passado, ela conversando comigo, ela falou: Nossa, mas quanta queridez. Aí eu disse: Quanta o quê? Ela disse: Queridez. Eu disse: Não, isso não, essa palavra não tem aqui no meu registro. E a partir daí eu uso queridez. Então, assim, não me era. Eu interagi com este pacotinho, com este e-mail, e ele interferiu sobre mim, ele mudou alguma coisa, porque vira e mexe eu estou usando o queridez.
Aí eu ponho Aham. queridez no vocabulário do outro. E assim nós vamos. E há coisas interessantes, só para passar a bola para você. A gente diz que uma criança de 3, 4 anos tem 200 palavras no vocabulário. Hum. Uma criança de 6 anos tem por volta de 2.000 palavras no vocabulário. Uma pessoa, um grande leitor, um professor universitário, ele tem um vocabulário de 10.000 palavras. E Uhum. a língua portuguesa tem, em média, 150.000 palavras. Então, no ápice da sua alta intelectualidade, nem 1/10 do que você chama de língua você domina. Entendeu por que que a gente nunca termina? E se É. eu dominar todo o dicionário daquela língua, daquele código, eu vou pular para outra órbita, de outro código, com outra necessidade. Eu não sei se isso faz sentido, se você Faz, pode faz me todo ajudar. sentido, faz todo sentido. Antes de eu comentar, deixa eu só te falar que uma pessoa comentou que o seu som está um pouquinho baixo. Eu não sei se tem como você ajeitar o seu. Não sei qual microfone você está usando. Como diz lá em Minas, na Terra do Sol, acabei de arribar o negócio. Então tá bom. Então, mas esse infinito, né, que parece assim, é maravilhoso, porque dentro da ciência é exatamente o que acontece também, porque quando a gente faz a graduação, a gente termina, né, a gente acha que aprendeu um monte de coisa, a gente acha que a gente sabe. Aí a gente vai para pós-graduação, começa um mestrado. Aí cada coisa que você aprende, aquilo amplia o teu olho para você enxergar mais 10 que você não sabe. Então quer dizer, quando você não sabe nada, quando você sabe pouco, você acha que sabe. Sim, sim, sim. Agora, quando a gente vai realmente entrando no conhecimento, a gente vai vendo uma infinitude, né? Porque é para isso, é como se cada conceito novo que você aprende, ele cria um observador que não existia antes, né? Para enxergar mais longe e ver que tem mais coisa que você ainda não sabe. Exatamente isso, exatamente isso. E esse processo é assustador porque a ideia do pai, né, ou a ideia da família, muitas vezes é de que tem que ter um domínio. Mas esse domínio, que é como se eu pudesse absorver uma totalidade, é ilusório, porque aquilo Uhum. dali, em pouco tempo, se dilui, como diz o Marshall Berman, né? Tudo que é sólido se desfalece no ar, e aí você precisa buscar novos. Agora, o que é mais fascinante, Eliane, é assim, quem me faz buscar esse mais? Uhum. Porque eu estou numa sala de alfabetização e a professora me diz, você precisa aprender a ler e escrever. Mas em Uhum. dezembro eu sei ler e escrever. Então, em Uhum. tese, eu estaria com tudo muito bem. Aí Uhum. vem essa história do salto quântico. Quem é? Quem é esse homem ou essa mulher que mora lá dentro que diz para mim, dá um salto quântico, tem mais lá na frente. Então, É. o que me fascina dentro da neurociência, dentro dessa coisa de aprendizagem, é como é que eu decido? Porque o professor pode tentar empurrar na cabeça de um aluno da alfabetização, do mestrado, do doutorado, o que ele quiser. Enquanto ele Uhum. não autorizar isso acontecer, e aí vem a coisa do autodidatismo, do notório saber, o autodidatismo é uma decisão quântica. Eu quero ir adiante. Você pode nos ajudar nisso? Assim, como é que eu tomo essa decisão? Não vou parar aqui. Então, aí eu acho que é o que a gente chama de self quântico, né? É esse lado nosso que é mais holístico, né? Que é mais livre, porque a gente tem a identidade, né? Que é uma coisa mais limitada, né? Como a gente fala, o ego adora o que é velho, né? O ego gosta de repetir. O ego gosta de repetir o caminho que ele já conhece, né? Porque aí ele se sente confortável, né? E olha que a gente não está falando nada pessoal, tá bem? Tem nada de Exatamente. psicológico aqui, cada um na sua. Sim, o É, ego é isso, é verdade.
né? Então, né, esse impulso, né, essa curiosidade, né, isso vem do nosso, que a gente chama de self quântico, né, que é esse lado mais que já entra outras características, né, uma hierarquia entrelaçada, não é aquela hierarquia definida, né, uma hierarquia, porque o processo de alfabetização também me remete a isso, né, porque a gente também usa esse tema da hierarquia entrelaçada, que eu acho muito interessante, que é a hierarquia onde os níveis se alternam. Né? Você não tem um nível daqui, esse é maior e esse é menor. Né? Esses níveis se alternam. Então, por exemplo, num relacionamento, a gente tem uma hierarquia entrelaçada. Né? Uma hora é um que está acima, outra hora é o outro, aquilo vai se alternando. Né? E eu acho que essa, pelo menos assim, é a relação que eu sinto, sempre falo isso para os meus alunos, né, nas aulas de física quântica, que o curso de física quântica, por exemplo, é uma hierarquia entrelaçada, porque ele vai acontecer mesclando, né, o que eu dou com o que os alunos dão também, né? Então, daí vem o salto quântico da criatividade, né? Então, a alfabetização, olhando assim dessa forma, me parece isso que. Não sei se é isso, você me diz, você que é o expert. Sim, não, não, e eu estou amando isso. Eu vou usar essa hierarquia entrelaçada, viu? Ah, pode usar à vontade, Porque, é sim, porque maravilhoso. veja, você está Ah, falando de hierarquia entrelaçada e eu estou lembrando desse do Vygotsky, né, que vai falar da importância do contexto social, porque ele diz que eu tenho um conhecimento real, ou seja, eu sou uma moléculazinha, um átomozinho, mas o outro é outro diferente. Agora, aham, não é porque é diferente que é maior, é outra teoria. Para quem não é da área de aprendizagem, o Vygotsky é uma teoria baseada no contexto social. E ele diz assim, ó, eu sou um elemento real, eu tenho um conhecimento real e o que está fora de mim tem um potencial. No nosso entrelaçamento, a aham. gente troca. Então, o meu que era real é modificado pelo que entra em mim, que era potencial, mas que passa a ser real. Então, é É, doido, mas é exatamente esse o ponto da teoria. Conhecimento real é o que eu tenho, potencial é o que está fora, e no entrelaçamento, nós, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, a gente aham. faz essa coisa bonita que você disse aí agora, né? Esse Ah, que legal. entrelaçamento quântico. Então, isso pode ser um outro ser ou sujeito, mas esse Aham. outro pode ser um livro, É. esse outro pode ser uma pedra que eu olho nela e ela já desequilibrou, ela já Uhum. interferiu em mim. Então, eu É. queria que você falasse isso. Esse outro, seja o livro, o professor, nessa visão quântica, o olhar dele, a intenção dele pode determinar mudança? Pode, pode sim, Por exemplo, porque energias quânticas pode determinar mudanças? pode, porque no princípio da incerteza, né, que é um tema que a gente conversa muito também dentro da física quântica, que ele se refere justamente ao processo de observação, né? O princípio da incerteza ele nasce, né, porque os físicos perceberam que quando se refere às partículas, a esse mundo quântico, não tem como observar sem interferir. Né? O próprio. Ah, Olha que coisa forte isso. por isso que tem essas leituras que dizem que o pesquisador interfere. Quando ele define o objeto de pesquisa, ele interfere no resultado dela. Exatamente, é um processo quântico. É um Caramba! processo quântico. Sim, porque eu li um negócio sobre isso. Se você for pesquisar que o ovo faz mal para a saúde, você vai conseguir chegar nesse resultado, porque você está interferindo nele. É disso que você está falando? É exatamente isso. É Então, o exatamente isso. professor, quando ele olha para o aluno e diz, esse não vai aprender, já determinou. Meu É. Deus, isso é básico. É. Então, isso é muito importante, né? Esse olhar sempre do mestre, né? Em qualquer, principalmente na alfabetização, mas em qualquer momento, né, do desenvolvimento, esse olhar do mestre sobre o aluno tem um poder muito grande, né? Com esse Eu, princípio da incerteza é algo, então,
que existe. É comprovado na física quântica, né? Que não tem como observar sem interferir. O processo, por isso que a gente coloca que tem sempre uma incerteza. Porque quando você observa, você já interferiu no que está sendo observado, né? As coisas não são determinísticas, né? A física quântica, ela trabalha com probabilidades. Não existe essa coisa, saiu daqui e vai chegar aqui. Não tem isso, né? A gente tem as infinitas possibilidades e dentro das infinitas possibilidades a gente tem infinitos futuros possíveis também, né? Sim, Então, sim. veja, e a criança é absurdamente quântica, né? Porque eu acho que todos nós somos quânticos. Eu acho que a mente, ela é quântica, né? Se você observar a maneira que a nossa mente trabalha, você vai ver que ela é muito mais dentro das leis quânticas. E a criança mais ainda, porque a criança são as próprias infinitas possibilidades ali brilhando, né? Porque parece que a gente vai crescendo, a gente vai enrijecendo um pouco, né? Entrando nas tais gavetinhas, né? Nas gavetinhas, é o que a gente chama de colapso da onda, né? Então você tem uma onda de infinitas possibilidades e você colapsa um resultado. Já gostei Então, dessa expressão também. é, Você essa é ótima. colapsar uma onda é você cortar um fluxo de aprendizagem. Você tem essa onda de probabilidades, né? Aí quando você Uhum. colapsa, você escolhe um resultado e colapsa naquele, né? Sim, Você não tem mais a somatória. Agora, a criança, ela se reinventa o tempo inteiro, né? Ela hoje colapsou aqui, amanhã ela faz o colapso em outra coisa, né? Ela é muito mais livre, né? sim, E, sim, e ela mantém essas infinitas possibilidades abertas, né? sim, Quando a gente cresce, a gente já fecha um pouco isso. Mas esse olhar do professor, né, é fundamental, porque tem essa hierarquia entrelaçada, né, que a gente comentou. sim. E me parece também que é uma coisa assim, é como se o professor ele apontasse o caminho, né? Mas quem vai lá e faz é a criança, né? É só essa ideia. Por isso que a gente tem que, assim, ao entrar na sala de aula, é imprescindível da alfabetização que o professor entenda. Eu sou o pior aluno deste grupo. Eu sou o pior aluno. Eu vou contar uma história. Eu estava em Havana, em Cuba, me achando assim o estudioso. Eu fui para estudar sobre autismo. Então, tudo eu queria ver, tudo eu queria perguntar. Num certo momento, eu cheguei numa escola de crianças de educação infantil e tinha um pequeno lago na frente da escola. E um bicho lá dentro, que até então eu não sabia o que era. Então eu disse, o que passa? Eu disse, o que está acontecendo? Aí as crianças disseram, temos um visitante ou temos um habitante. Eu disse, temos um problema? E o menino disse, não, não há problema. Aí eu disse, não temos um problema. Já entendi que eu estava falando com alguém muito acima da minha média. Ele disse, não, não há problema. Aí eu disse, enfim, eu achei que era um problema. Ele disse, não, problemas temos com as abelhas. Aí eu disse, Olha, entendi. O bicho que está ali não é problema temos com as abelhas. Ele disse, sim, porque as abelhas picam e doem. Aí eu disse, nossa, mas que maravilha. Mas você sabe muito sobre abelha. Ele disse, não, todos nós sabemos muito sobre abelhas. olha, gente, Aí que eu disse, graça. cara, esse é um aluno quântico, porque Total. eram infinitas possibilidades. Eu não ganhei Enfim. uma dele, e se eu ficasse ao longo do dia, eu não ganharia nenhuma. Por quê? Porque ele está dizendo para mim, não venha com o seu colapso fechando as Exatamente. coisas. E aí eu Exatamente. percebi. Então, assim, essa é uma percepção minha muito particular, e eu gostaria muito de trabalhar nisso no futuro. Não entre numa sala de aula achando que você sabe coisas. Tudo que você acha que é concreto. Eu sempre digo isso. Eu fiz doutorado, escrevi livro, trabalhei em 4 continentes e eu me sinto ridículo numa É. sala de alfabetização, porque todo mundo sabe mais que eu.
E por que que todo mundo sabe? Porque todo mundo está atualizado no desejo, atualizado na busca. Ou seja, o colapso está em mim, né? Eu estou querendo determinar que eles vão aprender 24 letrinhas. E eles estão dizendo, não, eu não estou aqui para isso. Então, a gente está falando sobre física quântica e aprendizagem, mas quem nos acompanha e quem acompanha esse processo de aprendizagem tem que se conscientizar disso. Nós só conduzimos um caminho mal e porcamente porque a gente escolhe uma probabilidade no universo de muitas probabilidades e possibilidades. Mas a criança, ela o tempo todo está me corrigindo. Eu vejo aqui em casa, eu coloquei margarina na mesa. Aí eu fui convencido a colocar, sei lá, pasta de amendoim, chocolate cremoso, que é tudo mais gostoso que uma margarina vagabunda. Então, assim, quando eu vi, estava tudo na mesa. Aí eu fico pensando, cara, é uma cabeça que não para o tempo todo. Ou seja, eu é que quero ensinar tantas letrinhas. Seja meu filho ou meu aluno, ele não quer só essa gavetinha. Ele quer um salto quântico, ele quer entrelaçar, nada de colapsar. Então, eu gostei muito disso. Geraldo, esse é o desafio de nós, professores, né? E mais ainda, né, de quem trabalha realmente com alfabetização. Esse é o desafio. A gente manter esse olhar aberto, né, que acolhe as infinitas possibilidades. Porque quantas vezes o aluno não está vindo com uma coisa que a gente nem imaginava e aquilo é muito mais criativo, né? Como você já falou aí da sua experiência. Aquilo é muito mais criativo, muito mais amplo do que o que a gente está ali tentando colocar, né? Então, isso é um super desafio, né? A gente ter sempre esse olhar aberto, né? Esse cuidado para não tolir o aluno na sua essência, né? Na sua criatividade. E vale para filho também, né? Porque a gente tem todas essas respostas colapsadas. Exatamente. E ele tem um universo de possibilidade que a gente sempre traduz também de maneira unifocada. A gente sempre pensa, ele está me enrolando. Mas sim, é uma coisa besta da besta, porque a lógica dele e o salto quântico dele, como você nos explicou, foi para outra órbita. Então, assim, deixa ele fazer o movimento todo. Chega num certo momento que eu também preciso fazer esse salto, né? Maravilhoso. E você leu aqui o meu pensamento, porque eu queria fechar, que infelizmente já passamos do horário aqui, quando a conversa tá boa, passa. Mas é bom rápido, a gente saber que nós temos assunto e podemos fazer outras tantas. Podemos, porque ficou muito rico. Mas um físico muito famoso, né, que morreu em 2018, que era considerado um dos maiores físicos da atualidade, que era o Stephen Hawking, né? Aquele físico que vivia na cadeira de rodas, né? Absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico, né? Ele ocupava a cadeira que foi de Isaac Newton, né? Na universidade. E ele dizia, o verdadeiro inimigo do conhecimento não é a ignorância. O verdadeiro inimigo do conhecimento é achar que sabe. Esse aqui. E você já tinha adiantado, já tinha falado isso. Não, eu nem sabia. Eu estava dando um salto quântico. Pois é. Mas é isso, porque felizmente, eu tive a felicidade, né, de ter professores excelentes, de estudar com realmente pessoas realmente muito capacitadas. E os meus maiores mestres, maiores professores, que eram assim, transbordantes de sabedoria, eles eram humildes. Eles eu digo a mesma coisa. Não achavam que sabiam. O conhecimento, ele tem essa coisa mágica, né? Que, como eu falei, quando você vê uma coisa e entende, aquilo abre a tua mente e você enxerga mais 10 que você não conhece. Exato. Eu vivo isso diariamente. Então, eu acho lindo isso, sabe? Eu acho lindo porque isso mostra realmente, né? Quanto mais acesso a gente tem ao verdadeiro conhecimento, mais humilde a gente fica, né? É o contrário, eu acho muito lindo. Nossa, eu amei isso.
Eu amei isso, eu não sabia dessa observação dele, que o contrário do conhecimento não é ignorância, né? É lindo, é, é lindo. é lindo. É o achar que sabe. Porque aí é Sim, o colapso. Aí é o você tinha as colapso. infinitas possibilidades, você colapsou. Eu Acabou. sei, ponto Porque final. eu sei, ponto final. Eu não enxergo mais nada, não aprendo mais nada, sou uma besta. Resumindo. Uma besta pedagógica na frente de alunos ou do filho, né? É esse Pois é. ridículo, né, que a gente tem que sempre lutar para lembrar. É ininterrupto esse processo. E hoje É, a gente ininterrupto. aprendeu, bora lá, hashtag por muitos saltos quânticos. É, isso aí. E lindo o seu trajeto, né, de ter começado com a educação infantil, ter chegado na Sim, universidade, sim, sim, porque, né, o rico mesmo, né, a gente como professor percebe essa base, né, Geraldo? sim, Puxa vida, sim, sim, a nossa sim. educação infantil tinha que ser levada mais a sério no nosso país, né? Vamos Não, torcer para isso. vamos, né? Vamos, Porque, vamos. mas a gente vai conscientizando, né, as pessoas dentro do que a Sim, gente sim, pode, né? A claro. gente, porque professor é idealista, não tem jeito. Eu passaria 1000 vezes na fila daqueles que querem ser professor, porque eu não poderia viver. O idealismo deve ser um salto quântico inato, Ai, Nato, com porque certeza. toda E hora a gente quer fazer uma coisa é, altruísta, toda hora a gente quer, e é, no fundo, a gente nunca vai parar, e não eu vai. gostaria de continuar com essa capacidade. Eliane, É. mas 1000 vezes obrigado pelo convite. Me chame Ah, sempre. Me chame imagina, eu que sempre. agradeço demais você ter Sim, aceitado. E sim, vamos sim. marcar próximas conversas, né? Porque, Sim, nossa, vamos. Mesmo expandiu depois que demais. passar essa coisa de quarentena, eu estou à disposição. Pode me chamar. Ah, muito obrigada, querido. Grande beijo. Para você As também. pessoas quiserem entrar em contato com a gente depois, né? O meu Instagram, Sim. vocês já estão aí assistindo, o Instagram do E o meu é Geraldo. fácil de achar também. É meu nome, Geraldo Peçanha de Almeida. Isso, aí entrem em contato, mandem perguntas, sugestões, comentários, que eu Ótimo. fico super feliz aí Eu de. também, eu também. Um beijo grande, Muito Geraldo. obrigado, Beijo viu? para todos. Obrigada, gente. Obrigado, Eliane. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.